Qual é o mistério de Cristo que Paulo veio nos revelar a partir dos seus evangelhos? Hoje nós iremos meditar na carta de Efésios, no capítulo 3, e a gente vai ver um pouco sobre esse mistério. Em Efésios 3 diz assim, versículo 1: Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por vós, os gentios. Se certamente ouvistes acerca da dispensação da graça de Deus que me foi dada para vós, que conforme uma revelação me foi dado a conhecer os mistérios, como antes escrevi brevemente, o qual podeis perceber o meu entendimento no ministério de Cristo, que não foi dado a conhecer aos filhos dos homens e às outras gerações, como agora foi revelado aos seus santos, os apóstolos e profetas, pelo Espírito. Que mistério é esse? Que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes das promessas em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui feito servidor, segundo dom da graça de Deus, que me foi dada conforme a eficácia do seu poder. A mim, que sou menos que o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios o Evangelho da inescrutável riqueza de Cristo e trazer à luz qual é o plano do mistério escondido desde os séculos em Deus. De que mistério que ele está revelando aqui? Esse é um ponto interessante, porque não estamos acostumados a ouvir a revelação desse mistério. Muito mais do que dissermos que nós, gentios, somos agora o povo eleito, é sim entender que o plano do mistério que Paulo está revelando aqui para nós, ele torna os gentios como coparticipantes. Ele está aproximando aqueles que estavam longe para agora perto do corpo de Cristo. E esse mesmo corpo também formado dos judeus. Isso são as duas casas de Israel. Por isso é interessante que você aprenda sobre as duas casas de Israel. É importante que você conheça esse mistério. O mistério começa lá em Gênesis, quando Deus diz a Abraão e faz aquela promessa: de ti sairá uma multidão de povos. Essa promessa se estende até Isaac e depois para Jacó. Jacó tem o seu nome mudado para Israel. E a promessa é que da descendência de Israel nós teríamos uma multidão de nação, incontável como a areia do mar. Então que a gente possa meditar nesses pontos. Vamos voltar um capítulo antes, vamos lá no capítulo 2, vamos entender um pouquinho sobre este mistério. Versículo 11. Portanto, recordai que em um tempo vós, os gentios na carne, os chamados incircuncisão, pela chamada circuncisão, feita por mãos na carne, naquele tempo estáveis apartados de Cristo, excluídos da cidadania de Israel, estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Porém agora em Cristo Jesus, vós que em um tempo estáveis longe, fostes feitos próximos pelo sangue de Cristo. Por que ele está dizendo vós que em outro tempo estáveis longe? Você lembra da mulher samaritana? Pois bem, as 10 tribos que foram divididas e espalhadas pelo mundo foram deixadas primeiramente na terra de Samaria. Você pode verificar isso na palavra de Deus. E dali se emanaram para os outros povos. Mas a promessa é uma promessa de unificação, que está contida nos outros profetas. Paulo entendeu sobre essa promessa e discorreu para nós. Ele deixou isso muito bem discorrido em toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus vem nos mostrar a respeito desse mistério revelado por Deus. Esse mistério revelado por Deus na sua palavra. A gente pode continuar aqui no versículo 2, que diz assim: porque ele é a nossa paz. Olha só que interessante. Porém agora em Cristo Jesus, vós que um tempo estáveis longes, fostes feitos próximos pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, e que havendo derrubado a parede de separação, a inimizade de povos, a inimizade dos povos, de ambos ele fez um povo, abolindo em sua carne a lei dos mandamentos expressos em preceitos, para criar em si mesmo dos dois um só novo homem, fazendo a paz,
e reconciliar com Deus a ambos em um só corpo por meio da cruz, matando nela a inimizade. Então não é sábio nós descartarmos Israel, porque na verdade a promessa foi feita para Israel. Primeiramente, nós já falamos aqui que teve que haver, foi da parte de Deus que aconteceu a divisão do povo, onde 10 tribos foram espalhadas entre as nações e as outras 2 tribos, que é Judá e Benjamim, seguiram o plano, porque dali deveria sair o Salvador. Mas agora, os judeus não simplesmente são um povo pagão que Deus deu uma oportunidade, não. É a representação dessas 10 tribos que Deus foi buscar. Né? E a gente consegue ver ainda Tiago escrevendo na sua carta as 10 tribos, as 12 tribos da dispersão. Ele escreveu aquela carta para as 12 tribos. A promessa é uma promessa de unificação. Essa é uma promessa de unificação de um só povo, onde não mais seremos divididos. Então, essa promessa e esse mistério revelado por Paulo nas suas cartas precisa ser internalizado por nós. Porque assim como está escrito nas profecias, todo Israel será salvo. Não se esqueça que os 144 mil é uma referência das 12 portas, onde em cada uma delas tem o nome de uma das tribos de Israel. E nós precisamos entrar por essas tribos. Entende? Não necessariamente devemos buscar aqui o entendimento de qual tribo nós somos, não, porque o próprio apóstolo Paulo fala em Romanos que agora aqueles que são povo não são segundo a carne, mas segundo a promessa. Essa mesma promessa que foi deixada a Abraão, Isaque e Jacó, que recaiu a nós neste momento. Então que a gente possa se unir a essa promessa e entender que o mistério de Deus é que esse mesmo povo que foi separado, agora ele aproxima. Então, ele é suficiente para, assim como está escrito em Romanos, nos enxertar nessa videira, nos enxertar nesta raiz. E juntos formaremos um só corpo. Não adianta a gente procurar agora qual é a igreja verdadeira, aonde nós podemos ir para enxergarmos no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é espiritual. O corpo de Cristo está se levantando. E no momento correto, assim como a palavra dele diz, eles serão enxertados e serão juntados dos 4 cantos da terra. E Deus está te convidando para fazer parte deste povo. Um povo eleito, um povo seleto, um povo que internaliza a palavra de Deus, um povo que entende que não há mais divisão, não há uma barreira de divisão. E um povo que está crescendo para a edificação. No versículo 17 diz assim, ó, e veio e anunciou a boa nova de paz a vós que estáveis longe, e a paz aos que estavam perto, pois por meio dele uns e outros temos direito de entrar por um mesmo Espírito ao Pai. Assim que já não sois estrangeiros e nem forasteiros, senão que sois como concidadãos com os santos membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo a pedra angular o próprio Cristo Jesus, e nele cada edifício está sendo estruturado e cresce até ser um santuário santo no Senhor. Nele também vós sois juntamente edificados para a morada de Deus no Espírito, para a morada de Deus em Espírito, Deus habitando dentro de nós em Espírito. Você vê que promessa? Então a gente deve internalizar tudo isso, porque a promessa de Deus é que quando a gente se aproxima, nós que estávamos longe, agora somos concidadãos. Quando eu digo que é concidadão, é da mesma nacionalidade, não literal, mas espiritual. Somos esse Israel. E Deus nos promete que na maneira que fomos crescendo com esse edifício, um edifício bem ajustado, esse edifício vai crescendo e se tornando um santuário para a habitação de Deus. Aquele mesmo santuário, representação da terra, onde Deus habitava somente no Santo dos Santos, e somente o sumo sacerdote poderia adentrar naquele lugar uma vez por ano. Esse caminho foi descortinado. Esse caminho foi descortinado por Cristo. Ele nos representa lá no céu, nos dá o livre acesso ao céu por intermédio do seu próprio sangue. E também Ele nos promete que se
estivermos enraigados com a palavra, com a verdade, e se formos enxertados neste povo santo e separado, cresceremos para santuário de Deus. Deus quer fazer habitação dentro de mim e dentro de você. A habitação de Deus estará dentro de você, se você se permitir. Se nós nos permitirmos crescermos como um santuário. Para isso precisamos negar a carne, para isso precisamos mover tudo aquilo que nos afasta da vontade de Deus. Então a gente pode concluir o que está lá no capítulo 3, no versículo 8. A mim, que sou menos que o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios o evangelho da inescrutável riqueza de Cristo e trazer à luz qual é o plano do mistério escondido desde os séculos em Deus, que criou todas as coisas, para que a multiforme sabedoria de Deus seja dada agora a conhecer por meio da Igreja aos principados e potestades nos celestiais, conforme o propósito das eras, que fez Cristo Jesus nosso Senhor, em que temos a segurança e direito da entrada com confiança por meio da sua fé. Nós temos o direito à entrada nesse povo. Não se esqueça, o povo de Deus é o povo de Israel espiritual que está se levantando. Não conforme a carne, mas conforme as promessas que foram derramadas a cada um de nós, quando foi dada a Abraão, Isaque e Jacó. Nós somos contados junto a essa descendência, que estaremos brilhando como as estrelas do céu, para todo sempre. E essas mesmas estrelas estarão juntas ao sol da justiça, que é Cristo Jesus. Então, a palavra de Deus hoje te convida a fazer parte deste povo. Precisamos entender sobre essas duas casas de Israel que estão sendo aproximadas. E precisamos internalizar que nós somos o povo eleito, geração santa, eleita da parte de Deus. Que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo.